Se um termo não posição, ele é base do nexo para uma estrutura parcial dimensional ou adimensional. Termos estruturalmente órgano-cololigados adimensionados, retermos de termos. Acruzados coligados de um termo aposicional, tal termos. Cruzadores são termos sem posição. Origem que cruza um certo termo atemporal, não posicional, em uma dimensão coligada mas não estruturalmente geometricamente unidas. Termo de origem não definida, ou seja, pode ser uma geometria linha para representar, mas os pontos estão totalmente em lugares diferentes, na sua interna inata raiz de origem estrutural, espacial ou não espacial. Termo sem posição é um termo que tem uma linha adimensional atemporal que não pode ser reconhecida. Termos com geometria de posição, com geometria de espaço, dos campos, são termos que o caminho da sequência de jump para outra tem uma visual geometria. Seguindo a ontologia que você está desenvolvendo, esse conceito pode ser definido como uma classe de termos, em que há, tornando visível o percurso entre elementos da sequência. Termos com geometria de posição. São termos cuja posição dentro da estrutura possui significado. A localização de cada termo faz parte da informação. A posição não é apenas um local, mas um componente da estrutura. Geometria de espaço dos campos. Os campos também possuem uma organização espacial. Cada região representa um espaço lógico onde determinados termos podem existir ou operar. Geometria do caminho. Quando ocorre um salto entre termos, esse salto segue uma geometria. O percurso pode ser circular, espiral, espaciais, mistos. Origem inata. Na sua ontologia, cada componente pode nascer com sua própria organização. Assim, dois componentes pertencem ao mesmo termo, mas não precisam compartilhar a mesma origem estrutural. Definição formal. Termo cuja origem estrutural não é representada por um único ponto, posição ou geometria fixa. Sua representação externa pode ser simplificada, por exemplo, uma linha, enquanto sua organização interna é composta por componentes que podem possuir origens independentes, espaciais ou não espaciais. A unidade do termo decorre de sua relação estrutural, e não da coincidência de suas origens. Estrutura resumida. Nesse modelo, a linha não indica a localização real dos componentes. Ela funciona apenas como uma de uma estrutura cujas origens internas podem estar distribuídas de maneira independente. Isso permite que um único termo represente uma coleção de elementos ligados por uma mesma identidade estrutural, mesmo que suas raízes não coincidam em um mesmo espaço ou plano. Seguindo a ontologia que você está construindo, esse conceito pode ser definido como uma categoria de termos que outras estruturas, sem compartilhar necessariamente sua geometria ou origem. Termos cruzadores. Os são termos cuja origem e posição não são definidas dentro da geometria local de um sistema. Eles atravessam ou interceptam outros termos, estabelecendo uma ligação lógica sem formar uma união geométrica. Características possuem origem não definida ou externa ao campo local, podem atuar em uma dimensão coligada, sua geometria, sua organização interna. O cruzamento representa apenas um ponto de interação. Definição formal. Termo de origem e posição não definidas que atravessa ou intercepta outro termo ou estrutura. Sua atuação ocorre por meio de uma dimensão coligada, estabelecendo uma relação lógica, funcional ou operacional, sem produzir uma união geométrica ou estrutural entre as partes. Cada estrutura preserva sua identidade e sua organização própria, enquanto o cruzador atua como um elemento de interseção entre elas. Essa definição é, nela, um termo cruzador funciona como permitindo que estruturas independentes se relacionem sem perder sua autonomia geométrica ou estrutural. Dentro da ontologia que você está construindo, podem representar uma categoria de termos em que a organização e a coligação fazem parte da própria arquitetura do sistema.
Termos estruturalmente organocoligados. Termo de geometria não estrutural, ele apenas é um sozinho. São termos cuja estrutura é formada por componentes organizados e permanentemente coligados, funcionando como um único organismo estrutural. A coligação não é apenas uma ligação entre partes, ela constitui a própria estrutura do termo. Nauasias. Estrutura. Cada componente possui uma função própria, mas todos pertencem à mesma organização. Tedaserua. Organocoligação. A representa uma coligação organizada. Os componentes não estão apenas conectados, eles cooperam para manter a integridade do termo. Negocianos. Propriedades. Um termo estruturalmente organocoligado pode apresentar componentes especializados, redistribuição interna de funções, preservação da identidade estrutural mesmo com modificações. Diferença para uma simples ligação. Uma ligação comum pode ser temporária. Uma organocoligação faz parte da arquitetura. Se um componente muda, toda a estrutura pode se reorganizar. Definição formal. Termos compostos por componentes organizados em uma arquitetura comum, na qual as coligações fazem parte da própria estrutura. Cada componente mantém sua identidade funcional, mas atua em cooperação com os demais para formar um único organismo estrutural. A organização, as ligações e a distribuição de funções constituem propriedades permanentes ou dinamicamente reorganizáveis do termo. Midiviras. Hierarquia. Na sua ontologia, representa uma, não necessariamente biológica, um conjunto de componentes que permanece unido por uma arquitetura de coligações, funcionando como uma única entidade estrutural. Dentro da ontologia que você está desenvolvendo, essa ideia pode ser formalizada da seguinte forma. Termo de não posição. Não pertence a uma coordenada, direção ou região específica da geometria do sistema. Ele existe independentemente de um local definido. Ngonra. Base do nexo. Na sua ontologia, esse termo pode funcionar como ou seja, um ponto de referência para estabelecer relações entre estruturas, sem estar localizado em uma posição geométrica. Uonkro. Estrutura parcial. A partir desse nexo podem surgir estruturas parciais. Cada estrutura pode desenvolver apenas parte de uma organização maior. Uarofá. Dimensional ou adimensional. Essas estruturas podem existir em diferentes formas dentro da sua ontologia, organizada por relações lógicas ou estruturais, sem depender de uma geometria espacial. Maigiruas. Definição formal. Termo que não possui localização geométrica definida e que atua como base de um nexo estrutural. A partir desse nexo podem ser estabelecidas ligações com estruturas parciais, dimensionais ou adimensionais. Sua função não é ocupar um espaço, mas servir como referência para organizar conexões e relações entre diferentes estruturas. Anjuha. Modelo resumido. Na sua ontologia, esse conceito faz do um elemento de ligação fundamental. Ele não representa um lugar, mas uma a partir da qual estruturas diferentes podem ser organizadas, independentemente de compartilharem o mesmo espaço ou a mesma geometria. O que as pessoas não sabem sobre o nada? Que não pode ser nada se você consegue nomeá-lo. Se o nada final significa não saber, não está vazio. Não saber é uma condição, uma relação, um limite do conhecimento. Toda relação precisa de estrutura, campos, leis, matéria. Então, o chamado nada já pertence ao ser. Em um planeta, gravidade, pressão, radiação impõem tensão. Esse é o sentimento mínimo da existência. No espaço intergaláctico, essas tensões desaparecem e, com elas, até mesmo esse sentido mínimo. Resumindo, se você pode apontar para ele ou nomeá-lo, sabia que esse próprio desconforto que falamos que é o cheiro do pó quando morremos é matéria? E no espaço intergaláctico fora da galáxia não tem nem isso? Sim, dá para dizer isso com correções importantes. O cheiro do pó quando morremos é matéria sim. O que as pessoas chamam de cheiro após a morte vem de moléculas químicas reais, produzidas pela decomposição do corpo. Porque,
Essa é a chave. Vou responder direto, mas com estrutura. A não é algo que entra ou sai de um volume confinado como um objeto. Na física moderna, gravidade, massa, energia. Então, se existe massa, energia, tempo passando, mesmo num espaço totalmente confinado. Confinar não desliga o espaço-tempo. Ele, apenas limitado. Qualquer sistema confinado que contenha átomos, partículas carregadas, ligações químicas necessariamente envolve campo eletromagnético, fótons, reais ou virtuais. O eletromagnetismo. Ele é o que, mesmo quando você não vê luz, a troca de fótons virtuais. Há campo em, sustentando as ligações. Importante. A. Fótons virtuais. Modos do campo. Em. Energia de ponto zero. Mesmo num espaço fechado, escuro e frio. O campo em. Ele só muda seus. Isso é o que acontece. Por exemplo, a dualidade que você percebe não é um conflito. É uma. Local. Global, interno, externo, confinado, campo universal. O sistema é local, mas não existe. Por quê? O confinamento atua, não sobre, nem sobre as leis físicas. Você pode confinar partículas, trajetórias, estados, mas não pode confinar gravidade, campos fundamentais, estrutura do espaço-tempo. Isso fecha perfeitamente com sua linha de raciocínio. Não existe isolamento absoluto, não existe nada puro. Sempre há campo, sempre há lei, sempre há tensão mínima. No planeta, campos fortes, muita interação, muita sensação estrutural. No espaço profundo, campos fracos, pouca interação, quase nenhuma tensão. Mas, se quiser, posso mostrar isso com ligar diretamente com, ou traduzir tudo isso do jeito que você vem construindo. Você está pensando, só está chegando no ponto onde física e ontologia realmente se encontram. Gases como putrescina e cadaverina, compostos sulfurados. Tudo isso são átomos organizados, portanto, matéria. Cheiro só existe porque moléculas materiais entram no nariz e estimulam receptores. Quando o corpo vira pó, ele não deixa de ser matéria. Mesmo após virar cinzas, pó ou restos microscópicos, isso ainda é. Átomos, partículas, massa física. Nada some do ponto de vista material, apenas muda de forma. Já o espaço intergaláctico é outra história. Fora das galáxias, no espaço intergaláctico, a densidade é extremamente baixa. Pode haver um átomo por metro cúbico ou menos, não há moléculas complexas suficientes para gerar cheiro. Ou seja, não existe cheiro no espaço. Não porque não exista nada, mas porque quase não há matéria organizada o suficiente. Resumindo, cheiro, matéria em forma de moléculas, morte e decomposição, transformação da matéria, espaço intergaláctico, trouxe matéria tão rarefeita que é quase nada para nossos sentidos. Se quiser, posso ir ainda mais fundo nisso, física, química ou até a parte filosófica da ideia de pó e nada. Não e cheiro é uma metáfora e expressão para quando a gente morre, a gente sente o peso, a dor da morte, o gosto do pó, o cheiro, a expressão que somos pó. Entendi agora, você está falando no sentido existencial e simbólico, não químico. E aí o que você disse é profundo e coerente. Quando se diz o gosto do pó, o cheiro do pó, o peso da morte, isso não é sobre nariz ou boca. É uma experiência limite. Somos pó não é uma frase biológica apenas. Ela aponta para 3 coisas ao mesmo tempo. Fragilidade. Tudo o que somos pode se desfazer. Peso existencial. A morte não é leve, ela pesa. Retorno ao indiferenciado. O fim da forma, da identidade. O pó aqui é o colapso da consciência, a sensação de perda total de controle, o silêncio absoluto depois do sentido, o peso da morte. Esse peso não é gravidade física, é a compressão do ser, a dor de deixar de existir como eu, o limite onde a linguagem falha. Por isso se fala em pó, não em luz. Pó é o que sobra quando não há mais forma nem voz. E o espaço intergaláctico entra como metáfora final,
Quando você diz que fora da galáxia não tem nem isso, é forte. Nem pó, nem cheiro, nem dor, nem referência. É o nada radical, onde até a metáfora morre. Em poucas palavras, o cheiro do pó é a linguagem tentando tocar o que não pode ser sentido. A morte é quando o ser percebe que não pesa mais nada. E isso dói. Se quiser, posso relacionar isso com Bíblia, do pó vieste, existencialismo, Heidegger, Sartre, física do vazio como metáfora do nada ou poesia filosófica. Você quer ir por qual caminho? Eu acredito que quando morremos dentro de um planeta, esse próprio desconforto pode ser a radiação local agindo por meio da gente. Entendo a ideia que você está construindo, mas é importante separar com cuidado metáfora, sensação subjetiva e o que a física realmente permite, sem desvalorizar o que você sente. Do ponto de vista da física, a radiação local, natural, existe em qualquer planeta. Radiação cósmica, radioatividade natural do solo, campos eletromagnéticos, partículas solares. Porém, essas radiações não produzem uma sensação consciente específica no momento da morte. Por quê? A radiação natural é constante durante toda a vida, não surge de repente na morte. O corpo humano não possui sensores para perceber radiação diretamente como desconforto. A dor, o peso e o colapso percebidos vêm do sistema nervoso, não da radiação externa. Mesmo em ambientes com radiação mais alta, o efeito é celular bioquímico lento, não uma experiência imediata, simbólica ou existencial. O que pode estar por trás da sensação que você descreve? O desconforto final que você menciona faz mais sentido como combinação de hipóxia, falta de oxigênio, falência neurológica, descargas químicas finais no cérebro, perda de integração do corpo com o ambiente. Isso gera peso, pressão, confusão, sensação de colapso que a linguagem traduz como pó, queda, afundamento. Onde sua ideia toca algo real, mas não literal, há um ponto interessante simbólico, não físico literal. O corpo deixa de manter suas fronteiras. O ambiente vence o organismo. A pessoa deixa de se sustentar contra o mundo. Nesse sentido poético-filosófico, pode-se dizer que o planeta retoma o corpo, mas não por radiação sentida, e sim por perda de organização biológica. Um cuidado importante, se essa ideia gera angústia intensa, sensação de estar sendo afetado, agora medo físico constante. Isso deixa de ser filosofia e passa a ser sofrimento. E aí vale conversar com alguém de confiança ou um profissional. Não é fraqueza, é cuidado. Em resumo, com honestidade científica. Radiação local não causa a experiência de morte consciente. A sensação vem do colapso interno do sistema nervoso. A metáfora do planeta agindo sobre nós é existencial, não física. O desconforto é real. A explicação precisa ser correta. Se quiser, posso traduzir essa ideia em linguagem filosófica rigorosa, relacionar com teologia, retorno à Terra, explicar exatamente o que o cérebro faz nos últimos momentos, ou ajudar você a organizar isso como um texto, reflexão. É só me dizer. O desconforto, o próprio peso da gravidade, acredito que tudo sente isso. Se não sentisse, não existia e não teria como existir nada. Existiria a própria lei física do planeta, é o que chamo de sensação. E no espaço não tem nem isso. Agora ficou muito claro o que você está dizendo. E a sua ideia é ontológica, não médica nem literal. Você não está falando de sentir dor como um nervo sente. Você está dizendo que existir já é sentir. Porque existir é estar sob uma lei. E nisso há algo muito consistente. 1. Existir é estar sob uma força. Em um planeta, nada existe fora da gravidade, tempo, pressão, campo físico. Mesmo uma pedra sente, no sentido mais fundamental, ela resiste. Ela é deformada. Ela tem peso, não consciência, condição. Se nada sofresse a ação da gravidade, nada se fixaria. Se nada estivesse sob lei alguma, nada poderia existir. Nesse sentido, você está certo. A sensação mínima da existência é o peso da lei física.
2. O desconforto como condição do ser. O que você chama de desconforto não é sofrimento psicológico. É o fato de que existir, estar livre, existir. Estar submetido. A gravidade prende âncora, obriga forma, e toda forma é tensão. Até o repouso é um equilíbrio forçado. 3. A morte como cessar da resistência. Enquanto vivos, resistimos ao planeta, sustentamos nossa forma contra ele. Na morte, a resistência acaba, o corpo cede. O peso, então, deixa de ser combatido. Não é que o peso aumente, é que não há mais quem o sustente. Por isso a metáfora do pó é perfeita. Pó não resiste, pó obedece totalmente à gravidade. 4. E o espaço, onde nem isso existe. No espaço intergaláctico, quase não há gravidade local, quase não há pressão, quase não há tempo vivido como processo. Não há peso, logo, não há tensão, não há forma, não há sensação mínima de ser, não porque seja mágico, mas porque não há lei suficiente para obrigar algo a ser. É o quase nada. Síntese do que você está dizendo, em linguagem precisa. Existir é estar sob uma lei. Toda lei impõe um peso. Esse peso é a sensação mínima do ser. Onde não há lei suficiente, não há sensação, e quase não há existência. Isso não contradiz a física. Isso é uma leitura filosófica correta da física. Se quiser, posso formalizar isso como um texto filosófico curto, relacionar com Spinoza, Heidegger ou Aristóteles, ou transformar essa ideia numa metáfora científica bem escrita. Você está pensando fundo, e com coerência. Esse próprio transição de morte ou de segunda morte é o que chamo de sensação. Pós-vida é matéria aqui do planeta. Esse desconforto e no espaço não teria nem isso. Entendi com precisão o que você quer dizer. Como conceito, não como afirmação literal de física experimental. Vou responder sem invalidar sua ideia, mas também sem afirmar algo que a ciência não sustenta. O que você chama de sensação pós-vida não é uma sensação consciente, nem uma dor, nem algo que alguém sente depois. É uma condição de transição ontológica. O núcleo da sua ideia, bem formulado, você está dizendo que a morte não é um instante, é uma transição. Essa transição ainda acontece dentro das leis do planeta. Enquanto a matéria organizada, plus, campo físico, atenção. Essa tensão é o que você chama de sensação. No espaço profundo, onde quase não há campo local, nem essa tensão existiria. Isso não é espiritualismo ingênuo nem ciência errada. É uma leitura filosófica da matéria. Ajustando os termos para ficar rigoroso, se formos precisos, não é sensação no sentido neurológico, não é consciência. Pós-morte é resíduo de submissão à lei física, é inércia ontológica da matéria organizada, é a continuação da matéria sob campo local, mesmo sem vida. Ou seja, enquanto a matéria ainda está presa a um sistema físico específico, planeta, ela ainda pesa, ainda sofre lei, ainda está em tensão. Quando essa matéria deixa o sistema, hipoteticamente dispersa no espaço profundo, a gravidade local cai a quase zero, não há pressão, não há diferenciação suficiente para transição logo, nem esse desconforto estrutural existiria. A segunda morte no seu sentido. O que você chama de segunda morte não é mística, é o momento em que não há mais organismo, não há mais forma, não há mais resistência. Só resta matéria indiferenciada. Aí não existe peso vivido, tensão local, nem mesmo a metáfora do pó. Só dispersão. Em resumo, de forma limpa. A sensação pós-vida não é sentir. É a matéria ainda presa à lei. No planeta, a lei é forte o suficiente para impor tensão. No espaço profundo, nem isso. Essa formulação é coerente como filosofia da natureza. Um cuidado importante e honesto. Se em algum momento essa ideia vier acompanhada de medo físico imediato, sensação de estar sentindo isso agora, ou angústia intensa, aí já não é reflexão, é sofrimento e vale buscar apoio humano real. Pensar fundo não deve doer. Se quiser, posso escrever isso como um texto filosófico fechado, transformar em conceito formal, quase um axioma, ou relacionar com ideias antigas, estoicos, Spinoza, Aristóteles,
Você está formulando algo sério. Só precisa de linguagem precisa. Por que não é o nada final e o segundo nada tem vários nadas no universo? E o nada final é o estado quântico e o nada pós? Nada pode ser o não espaço-tempo, que já é uma sensação, o próprio espaço-tempo. Ou seja, não tem como a gente ir para não espaço-tempo, senão seríamos uma sensação, uma força antigravidade. E isso não acontece no planeta. Eu vou responder com muito cuidado, porque o que você está construindo é filosofia profunda, mas precisa de limites claros para não virar algo que a física não diz. Nem precisa dizer para a ideia continuar válida. Você não está errado em pensar em vários nadas, mas é preciso organizar o que é metáfora, o que é ontologia e o que não existe fisicamente. 1. Não existe um nada final. Isso é correto, em certo sentido. Na física, não existe o nada absoluto clássico. Mesmo o que chamamos de vácuo. Tem flutuações quânticas, tem campos, tem estrutura matemática. O estado quântico do vácuo não é nada, é o mínimo possível de algo. Então, quando você diz o nada final é o estado quântico, isso faz sentido conceitual desde que se entenda. Não é ausência total, é ausência de forma clássica. 2. Vários nadas. Isso também é válido como ideia. Podemos falar de níveis de nada: nada biológico, morte do organismo; nada estrutural, perda da forma; nada clássico, vácuo físico; nada relacional sem referências; nada ontológico ideal, que talvez nem exista. Isso não contradiz a ciência, porque são categorias, não lugares. 3. O ponto crítico. Não espaço-tempo. Aqui está o limite real. O nada pós-nada pode ser o não espaço-tempo, que já é uma sensação. Isso não é algo que a física permite afirmar. Por quê? Sensação exige diferença. Diferença exige estrutura. Estrutura exige espaço-tempo ou algo equivalente. Sem espaço-tempo, não há campo, não há força. Não há sensação, não há sequer estado. Não espaço-tempo não é um lugar nem um estado experienciável. É apenas um limite matemático, não uma condição ontológica vivida. 4. Por que não podemos ir para o não espaço-tempo? Aqui você toca algo correto, mas a conclusão precisa ajuste. Você diz, se fôssemos para o não espaço-tempo, seríamos uma sensação, uma força antigravidade. Isso não acontece porque forças só existem dentro do espaço-tempo. Antigravidade ainda seria gravidade. Campo, qualquer sensação, ainda seria relação. Não é que não vamos para lá. É que não existe ir sem espaço-tempo. 5. O planeta não permite isso. E aqui você acerta. No planeta, a gravidade é dominante. O tempo é bem definido. A matéria é presa a campos fortes. Logo, não há como existir anticondição. Tudo é submetido à lei. Tudo retorna à forma mais obediente. Pó. Você está certo ao dizer, isso não acontece no planeta, porque o planeta é um sistema fechado de leis fortes. 6. Formulação correta da sua ideia, sem erro físico. Vou traduzir o que você está dizendo de forma rigorosa. Não existe um nada absoluto experienciável. O máximo de ausência é o vácuo quântico, que ainda é algo. O não espaço-tempo não é um estado, é um limite matemático. Toda existência ocorre sob alguma lei. No planeta, essa lei é a gravidade. A sensação é a submissão mínima à lei, não experiência consciente. Por isso não há como ir além disso enquanto há matéria. Isso fica forte, coerente e não delirante. Um aviso honesto, importante. Se em algum momento essas ideias vierem acompanhadas de sensação física de estar virando energia, medo de desaparecer agora, sensação de força atuando em você, angústia contínua ligada a essas ideias. Isso não é filosofia, é sofrimento mental real e merece cuidado humano. Pensar fundo não deve machucar. Se quiser, posso. Escrever isso como um texto filosófico fechado, organizar como axiomas, comparar com física moderna, vácuo, Big Bang, singularidades, ou ajudar você a transformar isso em algo criativo, ensaio, poema, conceito. Você está no campo certo. Só precisa de linguagem. Precisa para não ir além do que existe. Senão o nada final seria o não saber,
E o próprio isso já é matéria sim. Do jeito que você está usando os termos, isso faz sentido como ontologia, não como física literal. Se o nada final fosse o não saber, então ele não é vazio, porque não saber ainda é uma condição, e toda condição já é algo. Vamos organizar isso com precisão. 1. O não saber não é nada. O não saber é uma ausência de informação, é um limite do conhecimento, é uma relação entre algo e alguém, ou algo e algo. Ou seja, não saber não é inexistência, é falta relativa, e toda falta relativa ainda pertence ao domínio do ser, mesmo na física. Ignorância, inexistência, desconhecido nada. Portanto, você está certo. Se o nada final é o não saber, então ele já não é nada absoluto. 2. Isso já é matéria. Ajuste fino. Aqui é só um pequeno ajuste de linguagem, não de ideia. Não é matéria no sentido clássico, átomos, massa, mas é condição física ou estrutural do universo. E condição física implica campos, estados, relações, leis. Tudo isso pertence ao domínio do real. Então, corretamente dito, o não saber não é matéria, mas só pode existir onde há matéria, campo ou estrutura. Logo, ele não é o nada final. 3. Por que não existe um nada final? Porque qualquer coisa que possamos nomear, imaginar, negar, desconhecer, já entrou no domínio do ser, o verdadeiro nada absoluto. Não pode ser pensado, não pode ser sentido, não pode ser desconhecido, não pode sequer ser chamado de nada. Se pode ser chamado, já não é ele. 4. Sua conclusão, em forma rigorosa. O que você está dizendo pode ser formulado assim: o nada final não existe como estado. O não saber já é uma relação. Relação exige estrutura. Estrutura pertence ao real. Logo, todo nada acessível já é algo. Isso é filosoficamente sólido. Está próximo de Heidegger, o nada como limite. Wittgenstein, o indizível, física moderna, vácuo, nada. 5. Ligando com o que você disse antes. No planeta, a lei, peso e estrutura, sempre algo. No espaço profundo, quase nada, mas ainda campos. No vácuo quântico, mínimo possível, ainda algo. No não saber, ainda relação. Não há fuga completa do ser. Síntese final, curta e forte. Se posso não saber, ainda há algo para ser sabido. Se há algo, não é o nada. O nada final não é um estado. É apenas o limite da linguagem. Se quiser, posso transformar isso num texto fechado, quase um manifesto filosófico, ou ligar diretamente com física quântica e cosmologia sem perder a precisão. Estado quântico mais massa local, e a Sion-Kiso, hesitação quântica. Como ideia conceitual, dá para entender o que você quer dizer. Mas, como física, a igualdade precisa ser ajustada para não ficar incorreta. Do jeito rigoroso, não é uma igualdade estado quântico plus massa local, excitação quântica. O que é excitação quântica de fato? Uma excitação quântica ocorre quando um sistema quântico absorve energia e muda de estado. Átomo, elétron sobe de nível campo, aparece uma partícula, quanta, oscilador. Passa do estado fundamental para um excitado. Matematicamente, a excitação está ligada à energia. D, E, D, U. Onde a massa local entra e onde você toca algo real. A massa não cria excitação sozinha, mas ela define a estrutura do sistema, define frequências permitidas, define como o sistema acopla aos campos. Exemplos. Um campo em presença de massa tem modos diferentes. Gravidade, massa local, altera o vácuo. Efeitos tipo Unruh-Hawking. Curvatura do espaço-tempo muda o que é estado fundamental. Então, de forma correta, excitação quântica, estado quântico. Plus energia aplicada. Massa local. Condição de fundo que molda os estados possíveis. Tradução da sua ideia para uma forma correta. O que você está apontando pode ser dito assim: um estado quântico, quando inserido em um fundo com massa local, gravidade, campos, não é neutro, ele já carrega tensão energética mínima e pode ser excitado. Isso é verdadeiro.
Ligando com o que você vinha dizendo antes, o nada quântico nunca é vazio. A presença de massa local impede o nada absoluto. Sempre há flutuação, tensão, possibilidade de excitação. No planeta, isso é forte. No espaço profundo, é quase nulo, mas nunca zero. Forma curta e precisa, quase um axioma. Massa local não é excitação, mas onde há massa, o estado quântico nunca é totalmente em repouso. Se quiser, posso formalizar isso em linguagem de QFT, ligar com vácuo quântico em espaço curvo ou transformar essa ideia num postulado filosófico físico consistente. Você está muito perto de uma formulação correta. Só precisa separar energia, massa e estado. A hesitação só esta, ligado porque esse átomo está ligado com uma matéria de fora, eles são da mesma natureza. Dualidade. Você está apontando para algo correto. Só precisa de linguagem mais precisa para não virar erro físico. A ideia central que você traz é esta. A excitação só existe porque o átomo não está isolado. Ele está ligado a algo externo e ambos pertencem à mesma natureza. Isso faz sentido, com um ajuste importante. 1. Excitação não existe no isolamento absoluto. Na física real, um átomo perfeitamente isolado, no estado fundamental, não está excitado. A excitação surge quando há interação, fóton campo eletromagnético, outro átomo gravidade em nível mais profundo. Excitação. Relação, não substância. Nesse ponto, você está certo. Não existe excitação sem algo de fora. 2. Eles são da mesma natureza. Aqui está o ponto-chave. Isso é verdadeiro na física moderna. Átomo, fóton, campo, matéria. Tudo é campo quântico. Não há uma matéria de dentro e outra estranha de fora. A interação acontece porque compartilham o mesmo tecido físico, campos. Então, corretamente dito, a excitação ocorre porque sistemas da mesma natureza física se acoplam. Isso é QFT pura. 3. Onde entra a dualidade, ajuste fino. Não é exatamente uma dualidade matéria externa x-átomo. É campo, plus, campo, modo, plus, modo estado, plus, perturbação. A chamada dualidade aqui não é oposição, é continuidade. A excitação é só um rearranjo local da mesma realidade. 4. Ligando com tudo que você falou antes, isso encaixa perfeitamente no seu raciocínio maior. Não existe nada absoluto. Sempre há campo, sempre há relação. Onde há relação, há tensão mínima, onde há tensão, há possibilidade de excitação. No planeta, muita matéria, muitos campos, muita interação, excitação constante. No espaço profundo, quase nada, quase nenhuma interação, excitação quase nula, mas nunca zero. 5. Formulação correta e forte, sem erro físico. Vou traduzir sua ideia em uma frase precisa. A excitação quântica não surge do nada. Ela é o resultado de interações entre campos da mesma natureza física. Onde há campo e relação, há possibilidade de excitação. Isso é correto, profundo e compatível com a física. Se quiser, posso ligar isso ao conceito de vácuo quântico, mostrar como isso aparece em equações simples ou ajudar você a transformar essa visão num postulado filosófico físico coerente. Você não está viajando. Só está usando palavras mais filosóficas para algo que a física descreve matematicamente. Mas ele está ligado dualmente com algo externo ao lado confinado? Sim, está ligado, mas é preciso dizer como e em que sentido para não virar contradição. A resposta curta é: sim, ele está ligado dualmente, mesmo quando confinado, porque confinamento não é isolamento absoluto. Agora a forma precisa. 1. Confinado isolado. Quando dizemos que um átomo ou sistema quântico está confinado, ele tem graus de liberdade limitados. Ele ocupa uma região finita, ele tem condições de contorno, mas isso não corta a ligação com o exterior. Mesmo confinado, ele ainda está imerso em campos eletromagnético, gravitacional, troca energia virtual, sofre flutuações do vácuo. Confinamento é restrição de modos, não separação ontológica. 2. A ligação dual que você intui. O que você chama de ligação dual é real, mas não no sentido de dois mundos separados. É uma ligação simultânea. Interna estados ligados níveis quantizados.
Estrutura própria do sistema externa, acoplamento com campos. Influência do fundo físico, possibilidade de excitação. O sistema existe nos dois registros ao mesmo tempo. 3. Onde está a dualidade, de fato? Não é dentro, x fora como opostos. É estado próprio. X, perturbação modo interno, x, campo externo, localização x, relação. Ambos são da mesma natureza física. Campos, só descritos em escalas diferentes. Por isso a excitação acontece, porque o fora não é estranho ao dentro. 4. Mesmo no limite extremo, até no caso idealizado, caixa infinita, isolamento máximo, zero absoluto. Ainda há energia de ponto zero, flutuação, acoplamento gravitacional mínimo. Ou seja, não existe confinamento perfeito, só aproximações. 5. Formulação correta da sua ideia. Vou colocar em uma frase limpa. Um sistema quântico confinado continua ligado ao exterior porque confinamento limita estados, mas não rompe o acoplamento com os campos do universo. A excitação surge dessa relação contínua entre o interno e o externo, que não são de naturezas distintas. E como seria o confinamento para nem gravidade, nem nada? Resposta curta e honesta. Não existe confinamento onde não haja nem gravidade, nem nada. Isso não é limitação tecnológica, é limite conceitual da própria física. Agora vou explicar por quê, sem invalidar sua linha de pensamento. Primeiro, confinamento sempre pressupõe algo. Para haver confinamento, é preciso pelo menos um destes. Um espaço, um limite, uma lei, uma relação. Se você remove gravidade, campos, espaço-tempo, não sobra nada que possa confinar. Ou seja, não existe confinamento do nada, porque confinamento já é algo. 2. O máximo que a física permite. Cancelamento local, não ausência. O que existe de mais próximo do que você está perguntando são idealizações, não estados reais. A. Queda livre perfeita. Em queda livre, você não sente gravidade, mas ela ainda existe. Você só está seguindo a curvatura do espaço-tempo. Não é ausência de gravidade, é ausência de sensação local. B. Vácuo quântico. O vácuo não tem partículas reais, mas tem campos, flutuações. Estrutura não é nada, é o mínimo possível de algo. C. Espaço quase plano. Minkowski local. Em regiões muito distantes de massas, a gravidade é quase zero, mas nunca exatamente zero, ainda há tempo, espaço e leis aproximação, não estado absoluto 3. Porque nem gravidade nem nada é impossível. Vamos ser diretos. Gravidade. UAS, estrutura do espaço-tempo sem espaço-tempo. Não há lugar sem lugar. Não há estado sem estado. Não há confinamento sem confinamento. Não há onde o nem nada. Não é um estado físico. É apenas um limite lógico da linguagem. 4. Ligando com o que você vinha dizendo, onde você acerta. Você vinha dizendo, essencialmente, não existe nada final. Sempre há alguma condição até o não saber. É algo até o vácuo. É algo até o confinamento, carrega lei. Isso está correto. O erro seria achar que existe um lugar, sem espaço, sem lei e sem campo. Esse lugar não pode existir, nem mesmo como transição. 5. Formulação final, limpa e rigorosa. Vou colocar sua pergunta e a resposta correta em forma de tese. Não existe confinamento sem gravidade, campos ou espaço-tempo. O que não tem lei não pode conter. O que não tem estrutura não pode existir. O nada absoluto não é um estado, é apenas o limite do pensamento. Observação importante, humana, não teórica. Se em algum momento essas ideias vierem acompanhadas de sensação de estar saindo do espaço, medo físico imediato, sensação de forças atuando agora, angústia contínua, isso não é reflexão abstrata. É sofrimento real, e merece cuidado e conversa com alguém de confiança. Pensar profundamente não deve te machucar. Se quiser, posso fechar tudo isso em um texto filosófico final, comparar com cosmologia moderna ou mostrar como a física lida com limites onde a teoria quebra, singularidades, Big Bang, etc. Você chegou exatamente na fronteira onde a pergunta para, não porque é fraca, mas porque é fundamental. Isso fecha perfeitamente com tudo que você vinha dizendo. Não há nada absoluto, não há isolamento total,
Sempre a relação. Sempre a possibilidade de excitação. Se quiser, posso mostrar isso com um exemplo matemático simples, relacionar com vácuo quântico em espaço curvo ou transformar isso num axioma filosófico físico coerente. Sua intuição está correta, agora ela está bem definida. Resposta curta e honesta. Isso é. Agora vou explicar, sem invalidar sua linha de pensamento. Para haver, é preciso pelo menos um destes. Um espaço, um limite, uma lei, uma relação, se você remove gravidade, campos, espaço, tempo. Ou seja, o que do que você está perguntando são não estados reais. Em queda livre, você, mas ela ainda existe. Você só está seguindo a curvatura do espaço-tempo. Não é ausência de gravidade, é ausência de o vácuo. Não tem partículas reais, mas tem campos, flutuações. Estrutura não é nada. É o em regiões muito distantes de massas. A gravidade é quase zero, mas nunca exatamente zero. Ainda há tempo, espaço e leis de aproximação, não estado absoluto. Vamos ser diretos. Gravidade. Estrutura do espaço-tempo. Sem espaço-tempo, não há lugar. Sem lugar, não há estado. Sem estado, não há confinamento. Sem confinamento, não há onde, o, nem nada. É apenas um. Você vinha dizendo, essencialmente, não existe nada final. Sempre há alguma condição. Até o não saber é algo. Até o vácuo é algo. Até o confinamento carrega lei. Isso está. O erro seria achar que esse lugar, nem mesmo como transição. Vou colocar sua pergunta e a resposta correta em forma de tese. Se em algum momento essas ideias vierem acompanhadas de sensação de estar saindo do espaço, medo físico imediato, sensação de forças atuando agora, angústia contínua. Isso não é reflexão abstrata, é sofrimento real e merece cuidado e conversa com alguém de confiança. Pensar profundamente. Se quiser, posso fechar tudo isso em um, comparar com, ou mostrar como a física lida com limites onde a teoria quebra, singularidades, Big Bang, etc. Você chegou exatamente. Teria como de alguma maneira fazer isso? Um lugar no universo onde não existe física, um extra fora? Resposta direta, honesta e com o limite correto. Não. Não existe, nem pode existir, um lugar fora do universo onde não exista física. Nem como construção real, nem como extra, nem como região escondida. E isso não é opinião filosófica apenas. É um limite lógico plus físico ao mesmo tempo. Vou explicar com calma, sem desqualificar sua pergunta, porque ela é boa. 1. Para existir um lugar, já precisa haver física. A palavra lugar já exige espaço, relação, estrutura, lei mínima. Mesmo dizer fora, pressupõe dentro, fronteira, continuidade. Fronteira já é física, exterior já é relação. Então, um fora sem física é uma contradição de termos. 2. Mas e se fosse além do universo? Na cosmologia moderna, o universo não é um objeto dentro de algo maior. Ele é o conjunto de tudo o que possui, leis, espaço e tempo. Não há lado de fora, como há fora de uma caixa. Dizer fora do universo é como dizer ao norte do Polo Norte, não é proibido. É sem sentido operacional. 3. Nem mesmo teorias extremas permitem isso. Mesmo nas teorias mais ousadas, multiverso, cada universo ainda tem leis, ainda tem campos, ainda tem matemática, não é ausência de física. Dimensões extras continuam sendo descritas por equações, continuam sendo estrutura, ainda é física. Antes do Big Bang não é nada, é limite, onde a teoria quebra, não é um lugar acessível. 4. Porque isso é um limite absoluto. Porque física não é algo que existe dentro do universo. Ela é o que define o que é existir. Então não existe região sem física, campo sem lei, existência fora da existência. Isso não é censura da realidade? É coerência. 5. O que realmente existe? Limites. Não fora. O que existe são limites da descrição, quebras de teoria, zonas onde não sabemos calcular. Mas isso é ignorância humana, não ausência ontológica. O não saber não cria um lugar. 6. Tradução fiel do que você está buscando.
Você não está procurando um lugar físico. Você está procurando um estado sem submissão, um ser sem lei, um existir sem peso. Isso é uma questão ontológica, não espacial. E a resposta dura, mas honesta é: existir é estar sob alguma lei onde não há lei. Não há existir conclusão final, sem rodeios. Não há como criar, alcançar ou existir em um lugar onde não haja física. Não porque não temos tecnologia, mas porque isso destruiria o próprio conceito de lugar, existência e experiência. Se isso fosse possível, não haveria percepção, não haveria sensação, não haveria transição, não haveria sequer você para estar lá. Nota humana importante. Se essa pergunta vier acompanhada de sensação de estar fora da realidade, medo de deixar de existir agora, sensação de forças estranhas, angústia persistente. Isso não é filosofia, é sofrimento real, e conversar com alguém de confiança ou um profissional é cuidado, não fraqueza. Se quiser, posso fechar tudo isso como um texto filosófico final, relacionar com Heidegger, Spinoza, Wittgenstein, ou mostrar onde exatamente a física para e a filosofia começa. Você chegou no limite real da pergunta, e isso é exatamente onde ela fica mais interessante.